Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje a gente vai fazer o resumo completo do último SmackDown do dia 26 de dezembro de 2025. Se você quiser saber a minha opinião sobre esse show que teve gente perdendo o título, assiste esse vídeo do começo ao fim, porque você vai querer saber o que aconteceu. Olha, teve bastante coisa interessante acontecendo. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Em especial, senta o dedo no like aí, cara, é de graça. Mas se você fizer isso, você vai estar indicando para o YouTube que o nosso vídeo é legal e isso vai fazer com que ele distribua o nosso vídeo para mais pessoas, beleza? Então, vem com a gente para mais um resumo do SmackDown, agora do dia 26 de dezembro de 2025. E como eu tô aqui na casa do meu sogro, eu não tô no meu setup, a gente não vai ter as imagens do show, tá? Vocês podem ver as imagens no site da WWE, de lá que a gente tira as imagens, tá? Enfim, o show começou e eu tô olhando aqui o resumo do site que eu costumo acompanhar, o tjrwrestling.net, um site bem legal que tem muita notícia interessante. O show começou com o Nick Aldis e o Cody Rhodes se encontrando nos bastidores. Né? O Cody Rhodes perguntando pro Nick se ele já tinha chegado, porque ele tem que pedir desculpas pro juizão e pagar a multa para poder ter o direito de lutar contra o Cody pelo campeonato, né? Uma luta que o Drew vai escolher a estipulação. Né? O Nick Aldis fala que o Drew ainda não chegou, o Cody se irrita, pede para que o Nick avise a ele quando o Drew chegar, aí o Nick fala, olha, cuide das suas emoções, não perca a cabeça, você precisa se ligar nisso, etc e tal. Cody Rhodes vai embora, chega o The Miz. E aí o The Miz ele chega e fala, olha, aquele que não pode ser nomeado arruinou as minhas festas, o meu Natal e tudo mais. E aí o Nick Aldis chegou, olha, você tem que estar preocupado com a sua luta. E aí o The Miz chega e fala o seguinte, olha, beleza, vamos fazer o seguinte, olha, me dá um presente de Natal, eu tô precisando de um presente de Natal. Faça com que aquele que não pode ser nomeado não entre com a música dele na arena. Né? E aí o Nick Aldis chega e fala, não, beleza, então vamos fazer o seguinte, na sua luta a música do Joe Hendry não vai tocar. Quando ele fala o Joe Hendry, o que acontece? A música dele toca, porque afinal de contas, say his name and he appears, fala o nome dele e ele aparece. E o Joe Hendry apareceu no meio do ringue com um monte de gente. Tinham 4 modelos vestidas de Mamãe Noel, o Oates estava vestido de Papai Noel, o Tozawa estava vestido de elfo e tinha um coelhinho da Páscoa dentro do ringue. E vocês já podem imaginar, é óbvio que o coelhinho da Páscoa era o R-Truth, mas ele ia se revelar um pouco depois. Basicamente, o Joe Hendry veio para o ringue e aí ele fez um concerto, uma música para falar do The Miz. E aí, o que ele falou? Ele cantou uma versão da música Jingle Bell sobre o The Miz, falando que o The Miz tinha bolinhas pequenas. Cara, a música foi muito engraçada. Para quem não sabe, o Joe Hendry, ele tem como gimmick ficar fazendo paródias de músicas, sacaneando os seus adversários. Né? E essa foi a primeira vez que a gente viu isso no main roster. Foi muito legal de ver esse concerto do Joe Hendry. Né? Ele chega aqui, ele fala também que o The Miz queria estar em Hollywood, mas eles não retornavam as ligações deles e tudo mais. E também sacaneou o The Miz por ter ficado fora do locker room, fora dos vestiários por metade da carreira dele. Né? Para quem não sabe, o The Miz era tido como um cara meio arrogante quando chegou para a WWE e ele foi expulso do vestiário, ele tinha que se trocar nos banheiros das arenas ou então em alguma sala, algum canto dos bastidores. Ele não podia entrar no vestiário dos lutadores para trocar de roupa. E aí o Joe Hendry sacaneou isso sobre o The Miz. O The Miz veio, interrompeu a música, começou a reclamar, né? Começaram a bater boca. E aí o Joe Hendry pede pro público cantar a música, e eles cantam e tudo mais. E o The Miz ele chega, fala que ele tá ali não tá para perseguir a corte, para perseguir legados, e que agora que o John Cena foi embora, o The Miz ele diz que ele é o líder do vestiário e ele vai levar a companhia para o futuro. Ele fala que ele tem uma luta com o Joe Hendry naquele momento, né? E aí o Nick Aldis ele vem para o ringue e ele fala o seguinte, olha, essa luta agora vai ser uma Miracle on 34th Street Fight, né? Uma briga de rua com temática natalina, porque tem um filme muito famoso de Natal nos Estados Unidos que se chama Miracle on 34th Street. Então daí eles fizeram essa música, essa luta Miracle
on 34th Street Fight. Tá? E foi uma luta bem legal, tá? Foi uma luta, uma briga de rua, onde eles utilizaram temas natalinos, teve mesa envolvida, mesa Slim Jim com um lacinho de presente e tudo mais. No final, o R-Truth se revelou, né? Ele tirou a máscara do coelhinho da Páscoa e mandou aí o Five Knuckle Shuffle do John Cena em cima do R-Truth. E depois o Joe Hendry pegou o The Miz, acertou uma guitarra nele e aí mandou um Standing Ovation, que é um chokeslam, na mesa para fazer o pinfall. A luta teve 8 minutos na televisão, teve um intervalo, então essa luta deve ter tido por volta de 11 a 11 minutos e meio. Vitória de Joe Hendry. E assim, pelo entretenimento da luta, 5 estrelas. A luta foi sensacional. Pela luta em si, 3 estrelas. Foi uma luta de comédia, com um tempinho curto, teve alguns lances engraçados, mas vamos convir que foi uma boa luta de televisão, vai. Foi divertido, mas foi legal. A aparição do Joe Hendry no show foi interessante, tá? A gente teria mais aparições interessantes, tá? A gente vai comentar sobre isso, mas tem gente falando que o Joe Hendry vai subir, tá? E a gente tem comentado já ultimamente que a aparição do Joe Hendry no Saturday Night Main Event, a aposentadoria do Cena, foi um teste para ver como é que o público em geral reagia a ele, e o público reagiu muito bem. Então, o Joe Hendry estaria subindo em breve. Tem gente que dizendo que pediram a empresa lá que faz a distribuição, a USA Network, teria pedido para o Joe Hendry ir para o SmackDown, enfim. Vamos ver o que é isso, o que vai acontecer. Depois disso teve o Drew McIntyre. O Drew McIntyre veio pro ringue, não, né? Ele veio no backstage, a Cat Kelly interrompeu ele, perguntou sobre a luta, ele disse que daria mais informações no futuro, mas que ele iria descansar, porque ele estava com jet lag, veio da Escócia e tal, então ele daria as informações mais tarde, óbvio que seria no main event. Depois disso teve uma promo de bastidores do Aleister Black, que eu não vou tecer muitos comentários, apenas o Aleister Black falando que ele vai trazer a violência e tudo mais. E a Zelina chega e fala que essa feud está durando 6 meses, cara. Quando a gente fez o vídeo na semana passada das feuds infinitas, é por causa dessas coisas. Eu não sabia, eu não tinha ideia que essa feud do Aleister com o Damian Priest já estava rolando há 6 meses, cara. E não tem sinal de que vai terminar. Ninguém merece, né? Depois disso, o Byron Saxton entrevista a Jade Cargill nos bastidores. Ela fala que vai dar uma pesada no peito da Mitin, furar um buraco no peito dela. Depois nós vemos a Bifab e a Mitin conversando nos bastidores. A Bifab falando para ela ser esperta, e ser esperta e ser cautelosa é a melhor forma de lidar com isso. A Mitin fala que a Jade precisa ser humilhada, e aí ela vai humilhar ela numa futura luta, etc e tal. E foi marcada uma luta para a semana que vem, pelo campeonato da WWE, Jade Cargill e Mitin. Ou seja, mais uma luta de 2 minutos da Jade Cargill estraçalhando a coitada da Mitin. Depois disso, a gente teve a segunda luta da noite, Charlotte Flair e Lash Legend. Uma luta que foi interessante. Desde o começo, a gente sabe que a Lash está sendo empurrada para ser uma força da divisão feminina. E ver a Charlotte Flair sendo colocada contra ela foi interessante. A luta teve 7 minutos. Em alguns momentos pareceu aqui e ali que a Lash deu uma enroladinha em uns Irish Whips, tá? Mas no final das contas a luta terminou com uma confusão do lado de fora, com a Nia Jax subindo no apron. A Lash Legend manda a Charlotte pro Turnbuckle, o Alexa Bliss puxa a Nia Jax do apron, aí a Charlotte consegue mandar um rolamento de Sunset Flip para cima da Lash Legend e faz o pinfall em 7 minutos, sem ter tido influência da confusão que aconteceu do lado de fora, sabe? A confusão da Alexa Bliss com a Nia Jax não influenciou no resultado da luta. Em nenhum momento pareceu que ou a Lash ou a Charlotte ficaram distraídas pelo que aconteceu, tá? 7 minutos de luta, com o intervalo deve dar mais uns 3 minutinhos, então deve ter sido uma luta de 10 minutos, que é a famosa luta de televisão. Vou dar 3 estrelas também, eu também achei uma luta boa. A Lash, ela precisa melhorar um pouquinho no ringue, mas ela, por exemplo, ela demonstra mais talento do que a Jade Cargill, tá? Então é algo que a gente precisa ver aí, como é que a WWE vai fazer o booking da Lash, até porque eles podem dar uma nerfada na Lash para ela não parecer tão boa assim, tá? Então a gente vai precisar acompanhar isso aí.
Depois disso, o Nick Aldis ele entra no escritório dele e aí ele dá de cara com o Trick Williams, pedindo para o Trick Williams tirar o pé da mesa dele. O Trick Williams estava com o pé na mesa dele. E aí o Trick fala que o Monday Night Raw estava pronto para dar uma oferta para ele. Ele é um free agent. E ele fala que esse era um negócio da China, um negócio, uma oportunidade única. O Cody Rhodes chega, pede pro Trick Williams dar licença, porque ele queria conversar com o Nick, pergunta do Drew, o Nick fala que o Drew tá sumido ainda não deu desculpa, não sei o quê. Nisso o Trick volta, e aí ele fala o seguinte, olha, se o Nick tomar a decisão correta, então o Cody é melhor segurar um título muito forte, muito justo, porque o Trick vai estar vindo para cima, tá? Então, assim, na minha opinião, eu acho que o Trick vai assumir com o SmackDown. Tá? Ele vai assinar com o SmackDown porque a Lash, que é a noiva dele, tá no SmackDown. E a WWE gosta de botar casais juntos no mesmo show. Tá? Eles não gostam de casais, não faz sentido o casal viajar separado. Numa sequência de shows, que geralmente tem os house shows também, para fazer um show na segunda-feira e o outro com uma outra sequência para fazer show na sexta. A WWE sabe que as questões de datas dos talentos é muito complicada. Então, por isso que eu acho que o Trick Williams sobe e sobe para o SmackDown. Um outro detalhe que vale a pena dizer é que durante o show, mais para o final, teve uma vinheta do Oba Femi, tá? O Oba Femi com vinheta oficial no SmackDown. Isso indica que o Oba Femi também vai subir e vai subir muito em breve, tá? Eu acho até que ele sobe muito, muito, muito em breve. Quando? Pode ser até semana que vem. Porque em um segmento dos bastidores, o Kit Wilson apareceu, pediu uma oportunidade para o Nick Aldis, e o Nick Aldis chegou e falou, olha, Kit, você vai ter uma oportunidade na semana que vem. Então, na minha opinião, das duas, uma. Ou o Kit Wilson vai enfrentar o Trick Williams, ou o Kit Wilson vai enfrentar o Oba Femi no SmackDown da semana que vem, de 2 horas. Se eu tivesse que chutar, eu diria que será o Oba, porque o Kit Wilson é vilão e o Trick também. Então não faz sentido o Kit Wilson como vilão enfrentar o Trick Williams como vilão. Como o Kit Wilson está nessa pegada de contra a masculinidade tóxica e tudo mais, o Oba Femi ele tem mais dessa masculinidade tóxica do que o Trick. Então não se surpreendam se na semana que vem Kit Wilson e Oba Femi lutarem no SmackDown de 3 horas, o primeiro SmackDown de 3 horas do ano. Depois disso teve uma promo de bastidores do Solo Sikoa, também não vou me estender sobre isso. Basicamente, ele deu uma outra esculhambada nas antigas promos do Bray Wyatt, cantando a musiquinha He's got the whole world in his hand, he's got the whole wide world in his hand, he's got the whole world in his hands, he's got the whole world in his hands. Ele cantou essa musiquinha, então é mais uma referência ao Bray Wyatt, já é a terceira vez que ele faz referências a promos ou a facetas ou catchphrases do Bray Wyatt, né, frases de efeito. Depois disso, a gente teve uma luta entre Ilya Dragunov e Carmelo Hayes. Essa luta foi setada mais cedo, Fraxon estava conversando com Carmelo Hayes e Dragunov chegou, pediu licença ao Fraxon saiu. Dragunov agradeceu o apoio do Carmelo Hayes na semana passada, disse que sentiu que o Carmelo Hayes é um adversário digno e marcou uma luta contra o Carmelo Hayes para esta semana no US Open Challenge. Então, uma luta pelo Campeonato dos Estados Unidos. E, meus amigos, o que a gente teve foi simplesmente uma das melhores lutas do ano no SmackDown. Essa luta teve 14 minutos de duração. Com os intervalos, ela deve ter tido por volta de 20 minutos. Teve gente que chegou a falar em 27 no chat, mas eu acho que foram 20 minutos. A luta foi um absurdo. Foi carnificina total e completa essa luta. No final, veio a surpresa. O Ilya Dragunov foi mandar um torpedo Moscow. O Carmelo Hayes conseguiu evitar com um chute na cara. Depois, a luta continuou. O Ilya manda um Death Valley Driver no Carmelo Hayes, no apron, do lado de fora. O Carmelo entra no ringue, o Ilya sobe na terceira corda. Quando ele voa para cima do Carmelo, o Carmelo acerta o First 48 com o Ilya vindo do alto da corda. Carmelo Hayes sobe na terceira corda e manda o Nothing But Net, que é o leg drop da terceira corda na nuca do adversário. 1, 2, 3
The winner and new United States Champion, Carmelo Reis. Sim, senhoras e senhores, Carmelo Reis é o novo campeão dos Estados Unidos e eu vou dizer muito merecido. Carmelo Reis é um lutador muito legal. O face turn que ele fez ressuscitou a carreira dele, porque ele, como o Rio, ele estava nerfado. A gente sabia que ele estava nerfado. A gente sabia que o Carmelo Reis não podia usar todo o moveset dele, porque senão ele seria aplaudido. Então a WWE estava nerfando absurdamente o Carmelo. Quando tornaram ele face, liberaram ele para ele fazer lutas boas e ele arrebentou, né? E aí ele fez essa lutaça contra o Dragunov. Na emoção da live, eu dei 5 estrelas para essa luta. Baixando agora um pouco da live, a emoção e tudo mais, eu dou 4 estrelas e meia. Eu acho que para a luta chegar a 5 estrelas, ela teria que ter tido um pouco mais de tempo. Mas aí é filigrana, tá, gente? Qualquer luta acima de 4 estrelas é uma luta fantástica, tá? Muita gente estava dando 4 estrelas e meia. Eu na live cheguei e falei, cara, eu acho que essa foi uma luta 5 estrelas. Mas vendo o tempo da luta e tudo mais, eu acho que 4 estrelas e meia tá de ótimo tamanho. Foi um lutaço, uma das melhores lutas do SmackDown do ano. E eu acho que, assim, teve vários spots legais. Teve um contragolpe que eu nunca tinha visto na WWE, que o Ilya Dragunov foi mandar um superplex no Carmelo Reis, e quando eles foram para dar o golpe, o Carmelo Reis, ele virou no ar, ele girou no ar e acertou um cutter no Dragunov. Foi um dos melhores spots que eu vi no ano na WWE. Foi muito legal. Então, assim, Carmelo Reis, novo campeão dos Estados Unidos. A gente não sabe se vai se manter o US Open Challenge. O que a gente sabe é que numa entrevista posterior nos bastidores, quando o Carmelo Reis estava falando sobre a sua vitória, o Johnny Gargano atacou ele e disse que ele ia se arrepender, que ele havia estragado tudo, que era o plano lá do DIY de tirar o título do Dragunov. Então, a gente já tem a primeira feud, que é o Johnny Gargano contra o Carmelo Reis, e eu não duvido nada que o US Open Challenge continue, mas a gente tem que aguardar para ver. Carmelo Reis, como fez, teoricamente pode continuar. E assim, o US Open Challenge é uma das melhores coisas, talvez a melhor coisa do SmackDown hoje em dia. E eu acho um erro a WWE acabar com isso da mesma forma como eles acabaram com a divisão de duplas do SmackDown, colocando o título nos White Six, tá? Enfim, foi muito legal. Depois da luta, o Dragunov tirou o título dos Estados Unidos da mão do juiz, colocou na cintura do Carmelo Reis e levantou a mão dele. Então, assim, eu acho que foi um momento bem legal, essa passagem da guarda. Mesma coisa que o Sami Zayn fez com o Dragunov, né? Sami Zayn fez isso com o Dragunov. Depois disso, teve uma sequência nos bastidores das 4 duplas femininas, né? A Charlexa falando que elas estão felizes pela vitória da Charlotte sobre a Lash, falando do título de duplas. Aí temos a aparição da Rhea Ripley e da Io Sky, a Rhea falando que elas estão na linha do título, que elas vão lutar no dia 5. Aí aparece Nia Jax e Lashley discutindo, aparece a Asuka e a Kairi Sane, vem Nick Aldis, acalma todo mundo e fala que na semana que vem vai ter uma luta de 4 contra 4, né? A Charlexa Rio contra Kabuki Warriors e Lashley e Nia Jax. E aí elas vão poder tirar as frustrações delas do seu sistema e antes da luta pelo título da Rio contra as Kabuki Warriors no dia 5. Eu acredito que essa luta do dia 5 não acaba. Eu acho que Lashley e Nia Jax vão interferir na luta. Acho que a Charlexa vai vir para defender. Vai ser o caos. E eles devem fazer alguma luta entre essas 4 duplas. Talvez uma luta de escadas no Royal Rumble. Fiquem ligados que eu acho que isso pode acontecer. Eu não sei se isso é uma boa, tá? De fazerem... De repente eles não fazem no Royal Rumble. De repente eles fazem antes. Eu acho que seria um erro botar no Royal Rumble, porque tiraria 8 lutadoras do Royal Rumble, então eles teriam que encher de gente de fora, né? De repente botar um monte de lutadora da NXT para lutar nesse Royal Rumble aí, se eles fizerem isso. Tá? Apesar de que no passado eles já botaram lutadoras que fizeram lutas anteriores lutando no Royal Rumble, vendo todos acabados e tal. Não seria nenhum absurdo fazer isso não. Tá? Depois disso a gente teve uma luta da Julia e da Kiana James contra Chelsea Green e Aba Fire. Uma luta que estava na cara que ia ser curta, porque já estava faltando 16 minutos para terminar o show, e foi uma luta curta. Foi uma luta de 5 minutos, no final, acho que eu não vou me elaborar muito não, no final das contas a Julia, ela conseguiu finalmente botar as mãos na Chelsea Green, né, porque a Chelsea Green estava evitando ela e tudo mais, e conseguiu acertar um Northern Lights Bomb para fazer o pinfall depois de 5 minutos. Não teve intervalo comercial essa luta, então foram 5 minutos legítimos
Eu vou dar 2 estrelas para a luta. Eu acho que foi uma luta apenas para mostrar que a Giulia, botando as mãos na Chelsea Green, é uma lutadora dominante e com isso ela deve conseguir uma oportunidade nova pelo campeonato dos Estados Unidos feminino. Então eu acho que essa luta deve acontecer em breve, tá? Talvez até mesmo daqui a algumas semanas. Eles não marcaram essa luta na semana que vem no SmackDown de 3 horas, mas não se surpreenda se essa luta for agendada na semana que vem, tá? O público estava morto, muito provavelmente por conta de ter tido uma gravação dupla, né? Já tinha tido um show, uma gravação acho que tinha tido uma gravação do Raw e aí gravaram o SmackDown. E além disso, foram 2 times heels, então o público simplesmente andou para essa luta, tá? E depois disso, finalmente, o que aconteceu? Depois que o Kate Wilson foi falar lá com o Nick Aldis, o Cody Rhodes apareceu, perguntou onde estava o Drew, reclamando, cadê o Drew, cadê o Drew? A música do Drew toca e ele vem para o ringue. Depois o Nick Aldis encontra ele com o árbitro, né? E aí, quando ele encontra o Nick Aldis e o árbitro no ringue, no começo, o Drew dá o cheque lá pro Nick Aldis, pagando a multa. No começo, ele faz um pedido de desculpas normal para o juizão lá. De boa, fala, olha, sinto muito, é legítimo, me desculpa pelo que eu te fiz e tudo mais. Só que depois ele começou a ofender o cara e fala, olha, me desculpa se a sua esposa vê um homem maior e melhor, você é um ex-lutador frustrado que virou árbitro, eu não sabia disso, tá? Mas acontece. Muitos ex-lutadores que não foram chamados para ser lutadores viram árbitros, e uma dessas árbitras é a Jessica Carr, que é uma lutadora, mas não está lutando, né? Ela está como juíza. E aí ele fala, olha, seus filhos finalmente viram o que é ter um pai e não sei o que e tal. O cara não chega a atacar o Drew, porque a música do Corey toca. E aí ele vem pro ringue, aí o Nick Aldis ele tenta segurar o Corey, por quê? Porque uma das estipulações do contrato do Drew é que se o Corey sentasse a mão no Drew, de alguma forma, o Corey perderia o título. O Corey seria arrancado, o título seria arrancado do Corey, seria vagado. E aí, quando o Corey chega, o Drew começa a ofender o Corey. Ele fala, olha, você é um fraco, eu te ataquei no teu ônibus, eu gostaria que a sua família não estava lá, eu gostaria que a sua família estivesse, para que a sua esposa visse o que é um homem verdadeiro, que os seus filhos vissem o que é um pai verdadeiro, e não sei o que e tal. Aí ele fala a estipulação da luta, porque ele também tinha o direito de escolher a estipulação da luta. E a estipulação da luta é nada mais, nada menos do que Drew McIntyre versus Cody Rhodes, 3 Stages of Hell. A luta vai acontecer em Berlim, na Alemanha, daqui a 2 semanas. Será uma live CLT, porque a live será de tarde e o tiozão trabalha, tá? Então, o mês de janeiro vai ter uma turnê europeia da WWE e a gente vai fazer live CLT várias vezes e essa vai ser uma das lives, tá? Vai ser live CLT, o show vai acontecer em Berlim, na Alemanha. E aí, para quem não sabe, live CLT nada mais é do que a live com um show gravado, né? Só que é um show gravado que o pessoal consegue ver antes. Então muita gente assiste, quem consegue assistir o show, assiste o show de tarde ao vivo, e aí depois vem para nossa live CLT que a gente faz com um show gravado pelas pessoas que não têm condições de assistir o show ao vivo, e as pessoas vêm para ver a minha reação, né? Então é muito divertido as lives CLT. Então lá vai ser o show, vai ser em Berlim, 3 Stages of Hell, essa é a estipulação do Drew, que o Corey aceitou. Como é que é uma luta 3 Stages of Hell? É uma luta de 2 quedas em 3, 2 de 3 quedas. A primeira luta é uma luta normal, que pode acontecer qualquer tipo de decisão. Pinfall, submissão, count-out ou desclassificação. Tá? Primeira queda. A segunda, terminou a primeira luta, que é uma luta normal, vai para a segunda luta imediatamente a seguir, que é uma street fight. Uma luta de Extreme Rules, uma luta sem regras. Tá? Só consegue se vencer por pinfall ou submissão, não tem desclassificação, não tem count-out. Tá? Então, essa é a segunda luta do 3 Stages of Hell. Se um lutador conseguir as 2 primeiras quedas, a luta acaba, 2-0. Só que a luta de 3 Stages of Hell nunca acaba 2-0. Por quê? Porque o terceiro estágio é a infame Hell in a Cell. Então,
depois de mais de um ano. A última Hell in a Cell foi em outubro de 2024, Drew McIntyre e CM Punk no Bad Blood de 2024, nós teremos uma Hell in a Cell acontecendo, né, como o terceiro estágio da luta de Three Stages of Hell, e aí, estando uma queda uma queda para cada lado, que certamente vai acontecer, a jaula desce, e acontece uma Hell in a Cell com a terceira queda valendo o resultado, e o vencedor leva o campeonato da WWE. Esse spoiler já tinha sido dado, tá? Muita gente já tinha cantado essa pedra aí há algum tempo, inclusive eu tinha falado num vídeo aqui, dizendo assim, se for verdade, mas eu já sabia, na verdade todo mundo já sabia do spoiler. Sinceramente, eu acho que o Corey vai vencer, tá? Tem muita gente achando que o Drew vai vencer, não, eu acho que o Corey vai vencer, porque geralmente Hell in a Cell é uma luta que encerra feuds. Então, assim, eu acho que essa Three Stages of Hell, ela vai vir para acabar com essa feud do Corey com o Drew de vez, e assim o Corey exorcizar esse bicho da vida dele, que é o Drew McIntyre. Tá? O que eu acho uma pena. Eu gostaria que o Drew vencesse. Para o Drew vencendo, o Corey se engalfinhar com uma outra pessoa, de repente com Brock Lesnar ou com Roman Reigns, e o Drew entrar com esse título na WrestleMania para enfrentar seja lá quem for, né? Então poderia ser um Sami Zayn da vida, poderia ser um Jacob Fatu, poderia até ser um Oba Femi se a WWE for louca de empurrar o Oba Femi rápido a esse ponto. Muita gente se perguntando, poxa, mas o Oba Femi pode ser campeão tão rápido? Poxa, não seria muito rápido? 4 meses, ele chega em janeiro, ganha o título em abril? Pois é, nós temos paralelos na história da WWE de lutadores que entraram na WWE e rapidamente ganharam os campeonatos mundiais. Exemplos, Brock Lesnar, que ganhou o título em 5 meses em 2002, ele entrou no Raw depois da WrestleMania 18, em março, e ganhou o título no SummerSlam em agosto. E também temos o paralelo da Stephanie Vaquer desse ano, que entrou na WWE em abril e ganhou o título em setembro, 5 meses depois. Tá? Então, sendo que, no caso do Brock Lesnar, ninguém conhecia ele, praticamente ninguém, só quem acompanhava lá a OVW. Já o Oba Femi, o pessoal conhece ele por conta do tempo dele na NXT. Ele já está há 2 anos na NXT. O grande ano dele na NXT foi 2025. Não se surpreendam se o Oba Femi ganhar o Campeonato Mundial já em 2026. Não sei se vai ser na WrestleMania, não sei se vai ser contra o Drew, só estou dizendo algumas possibilidades, tá bom? Enfim, o show para mim foi nota 8. Tá? Eu acho que, tirando a luta do Dragunov e do Carmelo Reis, as demais lutas, nós tivemos 2 lutas de televisão, sendo que a primeira luta foi uma luta de comédia, e uma luta de duplas que, sinceramente, não serviu para muita coisa, a não ser provar que a Julia é muito melhor do que a Chelsea Green. Então, o segmento final foi legal. No final das contas, o Corey quase partindo para cima do Drew. O Drew, ele chega e fala na cara do Corey o seguinte: no final da luta, dos 3 Stages of Hell, eu vou provar para você e vou mandar você para o mesmo lugar em que o seu papai está, para o inferno. O Corey ameaça partir para cima do Drew, o Nick Aldis segura, agarra o Cody Rhodes, o Corey se desvencilha do Nick Aldis, e quando ele anda para cima do Drew, o Drew manda o Claymore, acertando em cheio o Cody Rhodes, tá? Então, nota 8 pro show, o Drew sai por cima. Vamos ver o que a gente vai ter nesse show em Berlim daqui a 2 semanas. Eu conto com você para a nossa live CLT. Segunda-feira nós temos live aqui no canal Monday Night Raw ao vivo, tá? Então não precisaremos mais bloquear os comentários do canal apenas para membros, porque será show ao vivo, não teremos spoilers. E na sexta-feira que vem, primeiro SmackDown do ano, primeiro SmackDown de 3 horas. Que Deus nos ajude e tenhamos um show bom, porque esse foi o primeiro SmackDown em algumas semanas que foi bom. Vamos ver se, quem sabe, na semana que vem o SmackDown também não vai ser bom, beleza? Muito obrigado por vocês terem acompanhado o nosso resumo até aqui. Desculpa novamente por a gente não ter colocado as imagens do show, mas como eu estou aqui na casa do meu sogro, eu nem estou com o meu computador, estou usando um outro computador aqui, não tem como, não estou com o meu editor aqui, não tive como colocar as imagens do show aqui para vocês, tá bom? Segunda-feira, não deixe de acompanhar as nossas lives. Fim de semana, não deixe de assistir, maratonar os nossos conteúdos. Eu tenho colocado muito conteúdo legal, mas o YouTube parece que está dando uma nerfada no nosso canal, isso está me preocupando um pouco. Então eu conto com vocês para assistir os nossos demais conteúdos, tem muita coisa legal. E lá no nosso Discord, o link está aqui embaixo para o Discord,
tem um formulário para o WWE Award. Isso é uma coisa que o pessoal inventou lá no Discord, onde a gente vai escolher quem foram os melhores da WWE em 2025. Tá? Como o pessoal inventou lá, eu resolvi encampar. No iniciozinho de 2026, a gente vai dizer qual foi a escolha de vocês para os melhores do ano. Aqui na página, na aba de comunidade, né, nas postagens, também tem uma postagem minha com QR Code para esse formulário. Você pode acessar e votar nos melhores da WWE em 2025. Beleza? Muito obrigado por tudo. Não deixe de assistir nossos outros vídeos. Não deixe também de fazer tudo aquilo que a gente pede. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Deixe seu hype e, acima de tudo, assista e maratone todos os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar essa opção aqui na tela para vocês. Desde já, meu muito obrigado. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.